Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Jamaica Kelly e essa é a rota de aprofundamento da segunda série. Bem, a nossa aula de hoje está no caderno A Humanidade e a Natureza, Interações e Perspectivas de um Futuro Sustentável e o nosso objeto de conhecimento é o desenvolvimento industrial e o impacto no meio ambiente. Vamos então aprender um pouco mais sobre a nossa aula de hoje? Bem, eu vou começar então falando sobre indústria. Trouxe aqui um conceito de indústria bem fácil para vocês. O que seria, professora? Indústria? Habilidade para fazer alguma coisa, artifício, invenção ou engenho. Contudo, nós vamos falar também do processo chamado industrialização. Mas o que foi esse processo de industrialização? É um processo socioeconômico que consiste na criação de indústrias e no aprimoramento de tecnologias. Neste fenômeno, a máquina passa a substituir o homem em determinadas tarefas, intensificando assim o processamento das matérias-primas em bens de consumo e produção. Então, para entender um pouco mais sobre esse processo de industrialização, eu trouxe ele para vocês em 3 etapas. Vamos então entender essas 3 etapas. A industrialização ela pode ser dividida, como eu disse, em 3 etapas, que vai ser de acordo com a complexidade tecnológica aí do transcorrer do tempo. Então, nós podemos dividir em... Esse processo de industrialização pode ser dividido em primeira revolução industrial, segunda revolução industrial e terceira revolução industrial. Contudo, atualmente, a gente vai ver aí em vários livros e na internet uma nova nomenclatura que surgiu, que é a chamada Indústria 4.0. Mas o que seria, professora, a Indústria 4.0? Eu trouxe para vocês esse conceito um pouco melhor, descrito em um esquema. Mas para a gente entender o que seria a Indústria 4.0, nós vamos fazer uma linha do tempo. Vamos então observar aqui a nossa linha do tempo? Bem, a gente vai ver aqui que começa com a Indústria 1.0. O que foi a Indústria 4? Aliás, o que foi a Indústria 1.0? Foi a mecanização, que tem aí como tecnologia o TA e a força, ou a chamada máquina a vapor. E ela ocorreu aí por volta de 1784. Bem, na indústria 2.0, que ocorreu por volta de 1870, nós temos a produção em escala, ou a chamada linha de montagem. Nós temos aí o desenvolvimento de uma tecnologia utilizada, que é justamente a eletricidade e o motor a combustão. Percebam que em cada uma dessas etapas nós temos uma característica importante e primordial para a gente entender cada uma delas. Bom, para falar um pouco melhor dessas etapas, como eu falei anteriormente, nós trouxemos um esquema que vai apresentar esse processo industrial em 4 etapas. Então, aqui nós temos uma linha do tempo que vai exemplificar cada um desses processos em determinado momento. Vamos lá. Em 1784, nós temos a indústria 1.0. O que foi a indústria 1.0, professora? Foi o processo de mecanização, utilizando aí o TA e força a vapor, a chamada máquina a vapor, que foi a tecnologia utilizada na época. Posteriormente, em 1870, nós temos a chamada indústria 2.0. E o que foi a indústria 2.0? Foi a produção em escala, contando aí com a linha de montagem, que utilizava aí a eletricidade como fonte de energia e também utilizou-se aí de uma nova tecnologia, que foi o motor a combustão. Chegando na indústria 3.0, lá por volta de 1969, nós temos o chamado processo de automação, que vem aí justamente com a inclusão da robótica, a utilização de computadores, a utilização da internet e principalmente a produção de produtos eletroeletrônicos. E nós então chegamos na fase considerada mais atual, chamada de Indústria 4.0. O que é essa Indústria 4.0? Ela consiste na indústria de modo atual, e ela utiliza principalmente de sistemas cibernéticos, utiliza também da internet, a chamada internet das coisas,
as redes e, principalmente, ela utiliza da inteligência artificial. Percebam comigo que o processo de industrialização, ele está aqui dividido, cada um deles em uma etapa. E isso é de fundamental importância para a gente entender a configuração desse processo nos dias atuais. Por exemplo, o termo indústria 4.0, que é esse termo mais atual, refere-se à quarta revolução industrial e foi originada de um projeto de estratégia de alta tecnologia do governo alemão, promovendo a informatização das unidades fabris. Então, esse termo foi utilizado pela primeira vez lá em 2011 em uma feira lá em Hannover, na Alemanha. Então, aqui nós temos um outro esqueminha que eu quero que vocês observem o que é essa indústria 4.0 e como ela interconecta cada uma dessas ramificações. Então, a gente tem a hiperconectividade, como é chamado na indústria 4.0, e a fábrica inteligente, ela está interligando todos os pontos em rede, como vocês vão observar. Ele interliga a mobilidade, a logística, a estrutura, o produto e, principalmente, as redes. Para falar um pouco mais, então, desse processo industrial, a gente não pode esquecer também dos impactos que o processo de industrialização tem gerado no meio ambiente. É importante a gente falar que os métodos de produção das indústrias, eles vão causar diversos impactos no meio ambiente, e eu trouxe para vocês aqui o que seriam os principais impactos para a gente poder destacar. Vamos então ver quais são os principais impactos causados por esse processo de industrialização? Nós temos, por exemplo, poluição do ar, a destruição da fauna e da flora, a contaminação da água e, principalmente, um assunto que é muito falado nos dias atuais, a questão do aquecimento global. Para falar um pouco mais sobre os impactos ambientais ligados ao processo de industrialização, nós vamos chamar agora um vídeo para assistirmos juntos, para a gente entender um pouco mais sobre cada um desses impactos. É importante que vocês fiquem bem atentos ao vídeo, porque desse vídeo nós vamos gerar aí uma atividade que vai ser justamente uma atividade de pesquisa. Vamos então assistir o vídeo? A busca incessante por desenvolvimento e crescimento econômico faz com que cada vez mais os recursos sejam extraídos e dejetos descartados na natureza. Essas práticas e falta de políticas mais rígidas para o combate à degradação ambiental têm levado nosso meio ambiente a enfrentar problemas de difícil solução e que colocam em risco a sobrevivência da própria espécie humana. Os principais problemas enfrentados diante da deterioração do meio ambiente são: extinção das espécies e da biodiversidade. As atividades que levam à degradação do meio ambiente pelo homem afetam as condições de sobrevivência das espécies, põem em risco as populações de plantas e, consequentemente, de animais presentes no ambiente. O plástico. 80% do que é descartado é plástico. O consumo de embalagens plásticas tem potencial para causar diversos problemas, como matar animais que as ingerem ao confundi-las com alimentos, destruir plantas e corais ao impedi-los de respirar e mesmo causar inundações nas cidades ao entupir os pequenos riachos durante as chuvas. Degradação dos recursos hídricos. Seja por poluição ou pela erosão com assoreamento do leito dos recursos d'água, a degradação desse bem reflete nas fontes de água potável, que são perdidas ou convertidas em áreas de baixíssimo aproveitamento, tanto para os animais quanto para a sociedade. E isso compromete não só o funcionamento da cadeia alimentar e dos ecossistemas, mas também atinge a oferta de água potável no mundo. Poluição do ar. O desenvolvimento dos grandes centros urbanos e o consumo cada vez mais exagerado dos recursos são os grandes responsáveis por tornar o mundo cada dia mais poluído. A presença de substâncias tóxicas coloca em risco a qualidade de vida dos seres vivos, podendo causar sérios problemas ao homem e a outros seres. Aquecimento global. O aumento das temperaturas médias do planeta ao longo dos últimos tempos, causado pelas práticas humanas, tem ocasionado um problema climático que afeta todo o planeta. A intensificação do efeito estufa,
fenômeno natural responsável pela manutenção do calor na Terra e que vem apresentando uma maior intensidade em razão da poluição do ar resultante das práticas humanas. As ações do ser humano no meio ambiente relacionadas às práticas de consumo desenfreado do mercado atual acaba por exceder uma extrema pressão sobre os recursos naturais para suprir necessidades muitas vezes supérfluas. Portanto, acima de ações de prevenção, é necessário haver a consciência ambiental, ações de conservação do meio ambiente como um todo e práticas de consumo sustentável para garantir o equilíbrio da natureza. Bom, na nossa aula de hoje aprendemos sobre o processo de industrialização, aprendemos o que é indústria e aprendemos também que esse processo vai desencadeando ao longo do tempo diversos problemas ambientais. Para a nossa aula de hoje também, nós temos uma proposta de atividade que eu quero convidar vocês justamente a ler comigo aqui essa proposta, que é também uma forma do resumo da nossa aula. Os processos de transformação utilizados pelas indústrias diariamente causam impactos ambientais, poluem o solo, poluem o ar e também a água. Por isso, é necessário ações de sustentabilidade que devem ser tomadas para que esse impacto seja, no mínimo, reduzido e também controlado. Então, qual é a nossa proposta de atividade para hoje? Que vocês façam uma pesquisa destacando os principais impactos ambientais causados pelo processo de industrialização. Aqui o aluno pode usar tanto de imagens com fonte ou também desenhos para uma melhor representação desses impactos. Vocês podem utilizar inclusive o vídeo descrito na aula de hoje e vocês podem também utilizar uma fonte de pesquisa que eu deixei aqui uma indicação de site disponível para vocês. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Essa é a fonte de pesquisa que vocês podem também estar utilizando para o desenvolvimento da atividade e eu espero vocês na próxima aula. Até mais!